Eu faço parte daquela porcentagem de pessoas que não fazem ideia do que é o livro de São Cipriano. Eu sei que não é coisas muito boas ou tem uma grande fama aí por volta disso, mas eu sei mais ou menos o que é, mas nunca pesquisei. Então vamos ver aí o que tem em relação a esse livro de São Cipriano. O vídeo é do Ocession. Sou inscrito no canal dele, eu não sei pronunciar o nome do canal dele, se eu errar, perdão. E eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele, do vídeo também. E é isso, minha família, vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre esse livro. Eu tô curioso, eu não sei de nada sobre isso. E rapaziada, é o seguinte, mano, tô meio sumido. Porém, não estou parado, mano. Uma correria do trampo, muita coisa pra me fazer. Igual agora mesmo, eu tenho que editar, tenho que fazer meu almoço, eu tenho que lavar minha roupa, tenho que lavar minha moto, tenho que editar os vídeos, fazer a capa e tenho que planejar mais algumas coisas que à noite ainda vou trabalhar e já vou voltar a trabalhar daqui a pouco de novo. Então é muita correria, fechou? Então às vezes não dá tempo. Eu tava postando a frequência de 4 vídeos por semana, agora eu tô postando de 2, mas assim que der, eu vou voltar na frequência dos 4 vídeos por semana, fechou? Se você tiver indicação de temas e conteúdos também, pode falar aí que a gente faz também, fechou? Tem outros conteúdos pra vir, não é somente React, já falei pra vocês, e logo menos vai vir. O livro do Cipriano é muito pesado, tem umas magias muito cabulosas, umas rezas muito cabulosas. Pessoa que estuda aquilo ali é a Bíblia do... E se o Pedrinho tá falando é porque é, mano, porque vocês estão ligados quem é o Pedrinho, né, mano? Ele faleceu faz acho que alguns anos, faz uns 2, 3 anos, mas vocês estão ligados quem que é o Pedrinho, né? Esse cara aqui. Dos bruxos, pessoa que mexe com magia, é muito pesado. Pessoa que sabe aquela reza ali, não precisa nem ter o livro mais carregar, porque ele tem tudo na mente. Se em algum momento você já conversou com alguém sobre bruxaria, feitiços, demônios ou qualquer tema desse nosso imaginário sobre o oculto e o que está além da nossa compreensão, certamente você já ouviu falar do livro de São Cipriano e dos seus supostos e terríveis poderes, além do ar de mistério e medo que cerca as pessoas que afirmam possuir esse grimório. Se eu não me engano, é o Lázaro, aquele serial lá que deu trabalho, um maior trabalho, que ele ficou foragido na floresta, que teve maior caça, pique coisa de filme faz alguns anos. Se eu não me engano, o Lázaro, ele tava com um livro desse, né, no dia que ele morreu, se eu não me engano. Particularmente, eu lembro de 2 ou 3 pessoas que na infância e na adolescência eu ouvi alguém comentar que tinha o livro ou que usava pra ficar invisível, invocar seres ou fazer mal a outras pessoas. E bem, o próprio YouTube e as redes sociais no geral estão infestadas de conteúdo sobre supostos relatos de pessoas que usaram o livro ou conhecem alguém que usou e, enfim, vocês sabem bem do que eu estou falando. Mas o ponto é que, como bom curioso, um dia eu me perguntei o que realmente havia nesse livro, o que ele escondia. Será que ele realmente tinha tanto poder? Porque, afinal de contas, eu já havia ouvido muitos relatos de pessoas que diziam que, apenas por manter o livro em casa, haviam presenciado o próprio diabo em forma de cabra sobre a cama. Então, devido a tantos relatos de um mesmo livro tão poderoso, acabou me despertando essa curiosidade. E acabou que, alguns anos atrás, eu estava vasculhando um sebo, quando em uma prateleira no fundo da loja, e escondido, coberto de poeira, eu encontrei um livro que a capa mostrava um mago de chapéu pontudo, um pentagrama e uma cabeça de bode. Era o tal livro de São Cipriano, e que, segundo a capa, era o legítimo. E bem, eu confesso que nessa época eu estava no auge do meu ceticismo, mas mesmo assim eu sentia um arrepio enquanto eu pegava o livro e levava para casa. E eu confesso que eu estava tomado por uma mistura de receio e ansiedade para começar a ler e desvendar a obra. Só que aquilo foi apenas a ponta do iceberg. Tem uma ideia de app web que vale milhões? Com a Hosting Your Horizons, ela vira realidade. Bem, pra gente desvendar a verdade sobre o livro, o primeiro passo é identificar de quem estamos falando, porque o povo unificou em uma única entidade 2 personalidades diferentes que transitaram pelas águas do cristianismo primitivo. A primeira metade dessa dualidade pertence a São Cipriano de Cartago, um doutor oficial da Igreja Católica, bispo de origem nobre do norte da África, dono de uma retórica implacável e autor de extensos e complexos tratados teológicos. Esse Cipriano se converteu ao cristianismo por volta do ano 246 e acabou sendo martirizado de forma brutal durante a perseguição do imperador Valeriano e morreu sendo decapitado. Contudo, mesmo em torno dessa figura mais erudita, as mentiras começaram a orbitar ele desde muito cedo, com textos mágicos, profanos e obscuros sendo falsamente atribuídos ao santo. Agora, a segunda figura, que verdadeiramente protagoniza o tal livro de feitiçarias e captura a devoção e o medo popular, é Cipriano de Antioquia. De acordo com os estudos de jesuítas belgas, não há qualquer evidência histórica concreta de que este Marte tenha realmente existido. Cipriano de Antioquia é compreendido mais como um personagem poético, literário e legendário. E bem, desde muito cedo, Cipriano se tornou um mago supremo e que, segundo a tradição oral, dominava as artes ocultas da Babilônia, compreendia os mistérios da Caldeia, tinha pactos assinados com sangue diretamente com o demônio e controlava os elementos da natureza. A confusão em torno dos nomes se consolidou através dos séculos, impulsionada por textos muito antigos, como o de São Gregório Nazianzeno e a poesia de Prudêncio, que, desconhecendo a distinção ou simplesmente ignorando por uma conveniência poética, acabaram por misturar a erudição teológica do bispo de Cartago.
Voltei, minha família. Desculpa a pausa aí que eu tive que pausar por causa dos cachorros, mano. Aqui na minha rua tem muito comércio de coisas ilícitas, né? Então, passa muito morador de rua e os cachorros vê, mano, e começa a latir, late muito, mano. Então, pra não ficar o barulho, eu dou esses cortes aí. Fechou? Vamos continuar. Com os poderes aterrorizantes do feiticeiro de Antioquia. A narrativa que constrói esse mito de Cipriano tem laços profundos com antigas heresias gnósticas e com a lenda de Simão, o mago, que desafiou o apóstolo Pedro e tentou voar pelos céus de Roma, auxiliado por demônios. Mas na lenda de Antioquia, a história ganha alguns contornos de romance. A tradição conta que Cipriano, no auge de seu poder demoníaco, foi procurado e contratado por um jovem chamado Aglaide para enfeitiçar e dobrar a vontade de Justina. Justina era uma jovem bela e rica, uma donzela, né, que havia abandonado o paganismo e consagrado sua virgindade e sua alma a Jesus Cristo. Cipriano, ainda assim, foi confiante com sua feitiçaria e convocou as hostes infernais, os príncipes do submundo e o próprio Lúcifer para seduzir a jovem. E assim, ocorreu uma sucessão de investidas demoníacas e espetáculos de horror. O diabo lançou peste sobre a cidade, assombrou o quarto da virgem, se transformou em belos rapazes e chegou até mesmo a assumir a forma da própria Justina para confundir o mago. Porém, em todas as tentativas, a virgem repeliu as trevas utilizando apenas o sinal da cruz. Cipriano, então, acabou reconhecendo a fraqueza do mal perante a fé cristã. Afinal de contas, se o grande senhor das trevas, com seu imenso poder, recuava diante de um sinal de um homem crucificado, então o Deus dos cristãos, sem dúvidas, era superior e o diabo não passava de uma fumaça enganadora. Foi nesse momento que ele rompeu seu pacto de sangue. Cipriano renunciou à feitiçaria, recolheu seus grimórios repletos de necromancia e os queimou publicamente em uma praça. Depois disso, ele se converteu ao cristianismo, doou todas as suas riquezas aos pobres e, em um gesto de humilhação e devoção, passou a varrer diariamente o chão da igreja. Porém, pouco depois disso, a fúria do Império Romano recaiu sobre eles. Tanto ele quanto Justina foram denunciados ao governador e sofreram as mais horríveis, porém inúteis torturas. Por exemplo, eles tiveram suas carnes rasgadas por pentes de ferro e Nossa senhora, você é louco. e cera fervente, porém saíram ilesos e sorrindo na cara de seus carrascos. Como solução final, eles acabaram sendo condenados à decapitação e foram mortos à margem de um rio, ascendendo finalmente à glória celestial como mártires imaculados. E bem, a durabilidade dessa narrativa não aconteceu simplesmente por conta da moral cristã e do sacrifício, mas foi fortemente influenciada pelo fascínio do conhecimento proibido do início da história. Se Cipriano havia sido o maior de todos os magos antes de se tornar um santo, os segredos, as fórmulas e os feitiços anteriores à sua conversão deviam, de alguma forma, possuir algum valor e algum poder. A imaginação popular se recusava a aceitar que todo aquele saber havia se perdido no fogo, se acreditando que algo havia sido salvo, algum manuscrito que não foi queimado ou que pôde ser copiado antes de ir à fogueira. A infantaria chega às batalhas de grande escala no jogo de ação online gratuito War Thunder. Agora, o que nós precisamos entender é que a consolidação do livro de São Cipriano da forma como é folheado hoje no Brasil, em Portugal, no México e em vários outros países da América Latina não é o resultado da preservação de grimório medieval, que foi passado de geração em geração. Na verdade, o livro foi muito impulsionado por editoras populares instaladas nos grandes centros urbanos, que acabaram transformando a carência do povo em um negócio. Dessa forma, casas editoriais como a editora Eco, a editora Luzeiro, a Espiritualista, a Palas e a Livreiro perceberam que não bastava imprimir uma única versão do texto. Era necessário criar várias edições, cada uma prometendo ser a mais autêntica e a mais verdadeira. E foi assim que surgiu a edição da capa preta, a edição da capa de aço, a capa vermelha e negra, a versão de São Cipriano das Almas, adaptando o material mágico para diferentes níveis aquisitivos, diferentes graus de escolaridade e diferentes vertentes religiosas. O formato estabelecido foi quase como o de um grande compilado. A narrativa da história de São Cipriano servia como um pretexto, sendo posicionada na introdução do volume para garantir uma certa autoridade à obra. O corpo do texto em si era construído através de uma colagem de saberes residuais acumulados ao longo dos séculos. As páginas misturavam antigos tratados de cartomancia, astrologia cabalística, oniromancia, com glossários imensos para a interpretação de sonhos e palpites para o jogo do bicho, simpatias caseiras para curar o alcoolismo, rezas fortes para afastar o mal-olhado, receitas de farmacopeia rural para clarear a pele e instrução para desencantar tesouros ocultos ou conquistar a pessoa amada. A lógica do livro era acumular utilidades práticas, mesclando o maravilhoso europeu arcaico com as demandas rurais e urbanas do povo brasileiro. E foi dessa forma que surgiram escritores anônimos de magia. Esses homens não eram feiticeiros de fato. A maioria deles eram escritores profissionais, intelectuais marginais, redatores desempregados e até tipógrafos contratados para forjar, compilar e recriar o mito sob pseudônimos. E bem, para mascarar a apropriação indevida e o plágio constante, uma vez que muitas edições brasileiras simplesmente copiavam edições portuguesas do século XIX, mantendo inclusive diagramas inúteis de como localizar tesouros enterrados na região da Galícia e do Minho, os prefácios se tornavam exercícios complexos de mistificação. Os autores inventavam origens fabulosas para os textos que assinavam, alegavam nos prólogos que aquelas páginas haviam sido traduzidas diretamente do hebraico antigo, ou que eram pergaminhos secretos que haviam sido descobertos nos arquivos confidenciais. Existe muito charlatismo no meio nesse mundo, esse mundo espiritual, né, mano, em geral. E
Aconteceu com o livro, oficiais do Vaticano, ou ainda manuscritos salvos no último segundo das fogueiras da Inquisição e resgatados da Torre do Tombo, em Lisboa. A editora Palas chegou até mesmo a adaptar a linguagem para o público da Umbanda, incluindo invocações aos orixás diretamente no meio dos feitiços europeus. E um dos autores que se destacou em meio a essas edições foi Rubens Francisco Luquete, escrevendo sob o pseudônimo de Urbain Laplace. Cineasta de vanguarda e parceiro criativo do célebre Zé do Caixão, Luquete representou o ápice dessa cultura, produzindo dezenas de obras sob encomenda para garantir a própria sobrevivência. E ele não se limitou a simplesmente copiar, e quando redigiu seu livro de São Cipriano, ele impregnou o texto com um estilo apocalíptico, profético e denso, inserindo advertências e sermões contra os perigos da magia negra, o que apenas atestava para o leitor a veracidade e o poder proibido dos feitiços que ali estavam. E bem, agora que nós já entendemos quem foi Cipriano e como seu livro se tornou popular por aqui, podemos finalmente entrar na parte mágica da coisa. Apesar da montagem do livro ser muitas vezes um compilado de muita coisa misturada, ela não é aleatória e está muito bem apoiada sobre pilares antigos e profundos da demonologia, do folclore medieval e da tradição esotérica ocidental, formando uma mistura entre o sagrado católico e o profano pagão. A magia cipriânica não exige a contemplação passiva ou iluminação espiritual. É uma magia de ação, voltada para a cura do corpo e para a dominação do meio ambiente e da vontade do próximo. O lastro intelectual e narrativo que segura a magia de São Cipriano remete diretamente à grande tradição fáustica europeia. Na verdade, a história do mago de Antioquia é o protótipo e o antecedente do mito de Fausto, que ganharia fama séculos depois com o livro popular alemão vendido nas feiras e mais tarde com a obra-prima de Goethe. Ambas as lendas compartilham a figura de um erudito insatisfeito com os limites da ciência humana e que acaba estabelecendo um pacto com o diabo em troca da onipotência. Compartilham a sede infinita do conhecimento, as ambições de controle através da necromancia, a prática da alquimia e a sedução amorosa induzida por forças demoníacas, onde a donzela Justina é o espelho exato da trágica Margarida presente no Fausto de Goethe. Contudo, no universo cipriânico, impregnado pela cultura ibérica e popular, podemos notar uma peculiaridade: o ciclo do demônio logrado. Diferente do Fausto trágico e protestante, que é de forma irremediável arrastado para a danação eterna no inferno, aqui o diabo muitas vezes acaba por ser ridicularizado, subjugado, enganado pelo pecador e severamente castigado. Satanás cobra pactos que não são cumpridos e chega a receber 3.000 chibatadas do próprio Cipriano amarrado com correntes de chifre de carneiro. O demônio é reduzido à figura do pobre diabo, reforçando a tese popular de que o mal é um recurso extremamente útil e poderoso, porém que sempre é subordinado ao engenho humano, à malandragem e à graça divina. E agora, falando sobre o arsenal mágico da obra, se sobressai os antigos grimórios medievais integrados ao texto, sendo o mais célebre e conhecido deles as clavículas de Salomão. A figura do rei Salomão, que aqui é transformada no mago da Caldeia, traz para o livro a estruturação ritualística e pesada da alta magia. O texto apresenta pentagramas desenhados, talismãs astrológicos, selos de invocação de anjos e demônios e alfabetos cabalísticos e rúnicos que eu te desejo muita boa sorte para compreender. E tudo isso garante ao leitor, muitas vezes um semi-analfabeto, a ilusão de um contato com um suposto conhecimento erudito de dominação dos espíritos infernais. O livro transcreve instruções minuciosas para a fabricação de roupas mágicas, as tintas específicas a serem utilizadas na assinatura do Pacto de Sangue e processos excêntricos, como o feitiço da Mão da Glória, ou a obtenção do familiar. Como já falamos em outros vídeos, o familiar é descrito como um diabinho familiar, um duende com menos de um palmo de altura que pode ser obtido de muitas maneiras, a depender da lenda, como por exemplo, nascido do pelo de um jumento preto mantido em um pote de barro e alimentado com trigo, e que traria muitas fortunas ao seu dono. E bem, ainda assim, o núcleo de maior força, temor e uso prático na cultura popular brasileira reside nas famosas rezas fortes, que vão totalmente contra a ortodoxia cristã para alcançar fins pessoais. E é aqui que se destaca com um terror absoluto a oração da cabra preta. Essa oração, vastamente procurada nas edições e muitas vezes o único motivo da compra do livro, é o ponto mais alto do sincretismo, da heresia e da subversão. A oração exige em seu ritual a leitura noturna à luz de uma vela acesa, empunhando uma faca de ponta, e clama pela intersecção não dos santos, mas de figuras marginais, traidoras e infernais. O devoto recita: assim como Caifás, Satanás, Ferrabras e o maioral do inferno que fazem todos se dominar, fazei fulano se dominar, para me trazer cordeiro, preso debaixo do meu pé esquerdo. Ao misturar entidades do inferno, personagens da paixão de Cristo, vilões antigos de romances de cavalaria medieval como Ferrabras e animais de forte conotação satânica como a cabra preta, a prece promove uma inversão grotesca e formidável da liturgia. É um credo lido às avessas. A eficácia dessa magia, o seu poder, está na sonoridade grave dos encantamentos obscuros, na mistura de um latim inventado e completamente incompreensível, que acaba soando como palavras de outro mundo. O povo compreende as orações como feitiços, palavras de poder, rezas e esconjuros poderosos como a oração do justo juiz ou o manto da invisibilidade. São verbos desenhados para quebrar o fechamento do corpo de inimigos, trazer a riqueza, garantir vitórias impossíveis nos tribunais de justiça e induzir o amor através da amarração e do desespero.
Agora, o que é interessante sabermos também é como pôde uma obra tão perseguida, banida e confiscada pelas autoridades ao longo dos séculos não apenas sobreviver ao fogo e ao esquecimento, mas garantir sua hegemonia e consentimento das massas. Na Península Ibérica, durante a era dos tribunais do Santo Ofício, a posse das magias, dos cadernos de ligaduras e desligaduras e dos tratados de astrologia ou necromancia equivalia a uma centena quase certa de tortura, degredo ou morte na fogueira. Os manuais dos inquisidores, como o famoso escrito por Nicolau Emérico, estavam expressamente a nigromancia, a quiromancia, a adivinhação e os feitiços de ligamento amoroso como práticas heréticas da mais alta gravidade. Existem relatos de processos históricos, como o de Paulo Lourenço, o santo de Agrela, processado pela Inquisição por afirmar vir através de corpos opacos e possuir um crucifixo no céu da boca, terminando por ser açoitado e degradado para o Brasil colônia. E também o processo da feiticeira Maria Vieira Pacheca, condenada por usar as fórmulas poéticas de amarração de amor que bebiam diretamente da fonte de Cipriano. Foi dessa forma que, por consequência e por força da repressão, o livro se tornou o guardião de uma sabedoria marginalizada, forçado a circular de forma clandestina e sendo copiado às escondidas. A sua própria proibição serviu como um selo de autenticidade do seu poder. Se a igreja e o rei temiam tanto ao ponto de queimá-lo, o povo pensava que, obviamente, é porque o livro de fato funcionava. E depois de atravessar o Atlântico em direção ao Brasil, o livro se deparou com novas e remodeladas camadas de interdição e violência. A antiga Inquisição Ibérica deu lugar à perseguição do Estado republicano contra as manifestações e as culturas de matriz negra, cigana e indígena. Relatos de antropólogos e folcloristas até... Voltei. As sucessivas e violentas batidas policiais em terreiros de catimbó, em macumbas e em nascentes casas de umbanda nas décadas iniciais do século XX. As forças da ordem confiscavam atabaques, imagens de santos, guias de contas e cadernos de receitas. E junto com tudo isso, apreendiam exemplares do livro de São Cipriano, que jaziam lá no fundo, escondido entre os pais de santo. Mas mesmo com tudo isso, a perseguição falhou. Nos subúrbios do Rio de Janeiro, de Salvador e nas periferias de São Paulo, o feiticeiro se misturou e se mesclou à matriz africana. As rezas místicas e europeias do livro ganharam um novo secretismo. O orixá africano, os Exus e os Pretos Velhos começaram a ser invocados nas mesmas páginas que foram reescritas pelas editoras populares cariocas. E bem, depois dessa pesquisa, eu confesso que meu ceticismo acerca do livro aumentou bastante. Mas ainda assim, eu tô gravando de madrugada, então eu não tive bolas o suficiente para narrar toda a oração da cabra preta aqui. Então, dito isso, muito obrigado por terem assistido. Rapaziada, é cabuloso, mano. Esse mundo ocultista aí, esse mundo espiritual no geral, ele é muito complexo, mano. E a gente pensa que ele não existe, a gente pensa que ele não tá ligado com a gente, mano. Mas o mundo espiritual, ele é muito mais real do que você se imagina, tá ligado? É muito cabuloso, mano. Quanto mais você pesquisar sobre isso, não esse tipo de tema específico, mas o mundo espiritual no geral, você vai ver que ele é muito real e é muito verdade, tá ligado? Eu tenho várias histórias pra contar pra vocês, vou contar aqui uma rapidinho. Ó, minha ex-namorada, ela era da macumba e o meu sogro também. Quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha parado de ir, só que o meu sogro, ele continuava indo. E o meu sogro, ele tinha problema de alcoolismo, mano. E a madrasta da minha ex também, ela era da macumba. E um certo dia, vou contar duas histórias rapidinho. Um certo dia ela chegou no meu sogro e falou: ó, não vai no bar hoje, porque eu tive uma visão e você vai tomar um soco no seu olho direito. No seu olho direito. Um dia antes ela falou isso. Nesse dia, meu sogro, ele foi no bar e ele tomou um soco no olho direito. Exatamente como ela falou, tá ligado? Não sei, não tenho como opinar porque eu sou leigo desse tipo de coisa, nunca frequentei também. E teve outra ocasião que, como eu falei pra vocês, ele tinha problema de alcoolismo, ele é alcoólatra, bebia demais. E ele era trabalhador, trabalhava com coisa muito pesada, trabalhava certinho, mas quando ele pegava dinheiro ele bebia cachaça. E ele era uma família simples, tá ligado? E era um final de semana, mano. Eu cheguei na casa da minha namorada, da minha ex, no caso. Era no sábado à noite e era o dia de pagamento, ele chegou com o dia do pagamento. Porém, ele gastou boa parte do dinheiro que era pra comprar comida pra casa, ele gastou com bebida. E aí, a madrasta da minha ex, ela era baiana. A baiana tem um temperamento nervoso, mano. Normalmente eles são um pouco mais pavio curto, esse tipo de coisa. E ela faz Muay Thai também pra ajudar. Resumindo, eles brigaram lá porque ela cobrou o dinheiro pra comprar as coisas de casa, que era realmente a geladeira, os armários da casa deles estavam bem vazios, não tinha nada pra comer. E era minha ex e mais duas crianças, tá ligado? Então era uma casa com 5 pessoas e às vezes a economia lá era 6, tá ligado? E sempre que dava, comprava pizza, comprava umas coisinhas assim, tipo, pra ajudar, tá ligado? Enfim, e ela cobrou ele não gostou, aí eles se desentenderam ali. E meu ex-sogro, ele xingou o pai da esposa dele, que ele era falecido, mano. Aí ela se desentendeu, ela deu um soco nele.
Aí ele foi pra cima dela, tá ligado? Só que aí eu não vou. Eu era o único homem fora ele, eu era o único homem presente. Fora porque, tipo assim, era uma criança de 12 anos, uma de 15, de 16 e minha namorada de. Minha ex-namorada de 18 não, tinha 19 anos na época, ela ia fazer 20. Então eu não ia deixar, tipo, o pai deles bater na mãe deles na frente de três crianças, duas crianças e um adulto e uma. Ela era adulta, porém era uma filha, né, mano? É uma imagem que você não tem que ver, tá ligado? Nem tem que acontecer na real. Aí ele foi pra cima dela, mano. Eu grudei ele, grudei ele, o bicho, mano, ele tava. Meu ex-sogro ele trabalhava com coisa pesada, mano. Ele descarregava caminhão, ele era. Tipo, ele era magro, só que ele era shapeadão, mano, fortão, cheio de músculo. Aí eu grudei ele querendo se soltar, porque ele já tava meio bebido, parecia um touro, mano, não dava pra segurar ele. Aí eu tive que dar uma chave de braço nele, vim por trás dele, dei uma chave de braço aqui, travei a mão no pescoço, na cabeça dele, travei ele mesmo. E aí, mano, você caiu na chave de braço, já era, você não sai, mano, você não sai, a não ser que você consiga jogar o cara pro chão, tá? Tipo, o cara tá segurando você, consiga jogar ele pro chão, bater a cabeça dele na parede, você não sai na chave de braço. Aí eu grudei aqui na chave de braço, prendi pra tirar um pouquinho o oxigênio dele, pra ele perder um pouquinho o oxigênio e ficar mais fraco, e joguei ele pra fora da casa, tá ligado? Joguei ele pra fora da casa. Aí ele pegou, mano, pegou uma faca, falou que ia se matar, falou que ia se ir de arraça. Aí a gente conseguiu tirar a faca da mão dele. E os filhos chorando, tá ligado? Uma cena feia, mano, uma cena feia. E os filhos dele chorando, a minha ex chorando lá também. E como ele querendo ir de arraça, tá ligado? Aí ele falou que ia pegar o carro e ia sumir. Aí eu tirei a bateria do carro dele também, pra ele não sair com o carro e fazer besteira. Aí ele começou a dar tapa na cara dele, plá, plá, começou a se bater na cara assim, dar tapa na cara dele, dizendo falando um monte de coisa lá. Aí do nada, família, do nada ele se entortou, tá ligado? Se entortou assim e começou tipo, como se fosse gritar, falar uns gritos lá, andar meio estranho, assim, meio torto assim, tá ligado? Mano, mó cena. Ó, tô até me arrepiando aqui, família. Isso aqui eu não esqueço nunca, eu tô arrepiando, ó. Ele se entortou assim, aí começou a falar uns negócios esquisitos lá, tá ligado? Andando. E eu vi aquilo ali e eu, tipo, pô, mano, não tenho, era a minha primeira. Meu, tipo, antes disso eu não tive nenhum contato com pessoas que eram desse mundo, né, tá ligado? Desse mundo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, esse tipo de religião. Sou totalmente aberto pra esse tipo de religião, não tenho preconceito nenhum com nenhuma, tá ligado? Pra mim, eu ando com todo tipo de gente, não tenho nenhum problema, nenhum preconceito. E. Aí a primeira vez que eu tava vendo aquilo, tá ligado? Ele se entortou, começou a falar uns negócios estranhos lá. Aí ele entrou pra dentro de casa, pegou sal, começou a jogar sal pela casa, tá ligado? Falando uns negócios assim, jogando sal. Aí ele pegou, entrou pro banheiro, tomou banho e voltou outra pessoa, família. Voltou calmo, tranquilo, na maior paz. Parecia que nada tinha acontecido. O tom de voz dele normal, falando tranquilo. Porque ele, quando uma pessoa que não, quando ele tava na personalidade dele normal, sem beber, ele era uma pessoa muito boa mesmo. Mas depois que ele bebia, aí já era. Ele voltou normal, rapaziada. Normal mesmo, parecia que não tinha acontecido nada. E eu olhei aquilo ali e fiquei incrédulo. Falei, mano, como é que é possível, tá ligado? Tipo, você em 10 minutos, num banho de 10 minutos, literalmente ele foi, tipo, de 8 mil pra 8, tá ligado? Rapidão. E aí eu tive que dormir lá, que eu não ia dormir lá. Eu tive que dormir lá pra ficar assegurado que não ia acontecer nada. Porque imagina, de noite eles brigam de novo e acontece alguma besteira, porque se eu não tivesse lá ia acontecer uma besteira, mano. Eu tenho certeza que aconteceu uma besteira, porque ele tomou um soco, ele bêbado, um pavio curto também, ele foi pra cima dela e aconteceu uma besteira na frente das crianças, mano. Aí depois ele teve problema com arma, queria começar a andar armado, bater o carro, várias coisas aconteceram depois, tanto é que eles se separaram. Mas enfim, essa foi uma das duas experiências que eu já falei pra vocês aí. Minha atual também, ela é da Quimbanda. Meu sogro, ele é meio que, como se ele é quase pai de santo. Na real, ele é pai de santo, só que ele tá meio que em inatividade, tá ligado? Mas ele tem uma loja de artigos religiosos na casa dele. E eu tenho a habilidade de escolher namoradas com esse lado, tá ligado? E como eu tô falando pra vocês, esse mundo, ele é muito real. Fechou? Família, vou ficando por aqui. Vou contar umas histórias pra vocês. Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.